Olá, eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Hoje vamos falar sobre a cirurgia de explante, uma das cirurgias mais faladas e comentadas no momento. Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de explante. Existem 3 tipos de cirurgia de explante. O explante puro, ou seja, a paciente quer apenas fazer a retirada da prótese de silicone e nada mais. Nenhuma reconstrução mamária, nenhuma recolocação de prótese. O tipo número 2 é quando o paciente faz a retirada dessa prótese de silicone e faz um complemento, fazendo uma mastopexia para correção da ptose e muitas vezes uma lipoenxertia de gordura para aumentar o volume mamário que foi perdido com a retirada do prótese de silicone. E o tipo 3 é quando a gente faz o explante, a retirada da prótese de silicone, e recoloca essa prótese de silicone, fazendo junto com isso uma mastopexia. E vamos falar um pouco então sobre as causas, os motivos que os pacientes fazem a cirurgia de explante. A paciente faz por causas médicas e causas não médicas. As causas não médicas são principalmente quando a paciente quer retirar a prótese de silicone em função da idade. Ou seja, isso até eu estimulo muitas pacientes que chegam às vezes com 60 anos de idade, 70 anos de idade, e aí aquela prótese de silicone, ao ser recolocada, acarretaria de uma cirurgia no futuro, onde a paciente poderia estar muito idosa, muito velha e já com a saúde comprometida. Então, às vezes é a hora de realmente terminar, encerrar esse ciclo com prótese de silicone, retirar e fazer uma mastopexia, uma reconstrução, que dali para frente, então, ela encerra essa fase final da vida sem a prótese de silicone. Outra causa não médica é quando a paciente está insatisfeita esteticamente com o resultado. Ou seja, ela colocou a prótese, passou um período com aquela prótese, esteve contente, mas a partir de um certo momento ela já acha que não combina esteticamente mais com ela, e ela preferia voltar a um estado de uma mama menor, mais natural. E a terceira situação, de uma causa não médica, é o aumento de peso. O paciente, às vezes, ela colocou a prótese quando ela era jovem, muito mais magra, e depois de 20 anos, ela acabou ganhando peso, e aquela prótese associada àquele aumento de peso também acrescentou o peso nas mamas, e aí hoje, diferente de antigamente, ela tem volume mamário suficiente para fazer uma mastopexia sem prótese, não necessitando mais daquele volume mamário que até ficou inestético, somando com o peso da mama dela atual. E vou falar um pouco então agora das causas médicas, motivos que a pessoa faz por motivo de saúde. O motivo número 1 é a contratura capsular, que é uma das principais causas de necessidade de troca de prótese. Então a paciente, depois de alguns anos, 10, 15 anos, apresenta uma contratura capsular. Aquilo ali incomoda a paciente, que ela teve que fazer uma reoperação por esse problema de saúde. É sabido também, estatisticamente, que uma paciente teve uma primeira contratura capsular. Ao colocar uma prótese de mama, novamente, a chance de ela ter uma contratura capsular no futuro é ainda maior. Então, ela sabendo desse risco, ela já decide para, nesse segundo momento, não colocar mais prótese, fazer o explante e continuar dali para frente sem prótese de mama. A causa número 2 é a ruptura da prótese. Então, a paciente, depois de alguns anos, teve uma ruptura e aí é uma causa necessária de fazer essa retirada da prótese. Quando existe ruptura, muitas vezes a paciente ainda prefere continuar com a prótese, então faz um explante, muitas vezes faz até um explante com uma nova colocação de prótese e mastopexia. Uma terceira causa é o leaking, ou seja, nós temos uma prótese de mama que não teve ruptura, mas houve microvazamentos do silicone pela cápsula, causando uma certa inflamação na região da cápsula da paciente, e às vezes a paciente chega a ter até um aumento de linfonodo na axila, dessa absorção desse silicone para fora do corpo. Então isso já é um diagnóstico um pouco mais difícil de ser feito. Às vezes numa mamografia, no ultrassom, esse diagnóstico não vai conseguir ser realizado. É necessário uma ressonância magnética para caracterizar e também um radiologista com experiência em avaliar casos de prótese de mama na ressonância magnética.
Então, se for feito esse diagnóstico desse leaking, também uma indicação de explante, porque essa prótese já não está nas condições ideais, está tendo vazamento de silicone, mesmo não sendo perceptível como ruptura da cápsula. A quarta causa é a doença do silicone, que é uma situação que ainda não é bem estabelecida, se ela existe, se ela não existe, necessita de mais estudos, mas muitas pacientes correlacionam alguns sintomas, às vezes sintomas genéricos, como dor de cabeça, mal-estar, fraqueza, cansaço, fadiga, e relaciona isso com silicone, e mesmo não podendo ser dado garantia para a paciente, porque não existe nenhum exame comprovatório, exame complementar que a gente consiga fazer esse diagnóstico, que fazendo o explante isso vai melhorar, existe a grande possibilidade de retirar o explante e os sintomas continuarem, sendo vontade da paciente de retirar o implante com a expectativa que possa ter uma possibilidade de melhora desses sintomas, a paciente solicita a retirada e a gente faz também o explante. E aí, quando faz o explante, procura também fazer esse explante em monobloco, ou seja, tirar a prótese e toda a cápsula da prótese também. Uma outra situação é quando a paciente tem uma doença reumatológica, tipo lúpus, artrite reumatoide, psoríase, alguma doença reumatológica, que o reumatologista associa que houve uma piora dessa doença, já tentou investigar de várias maneiras, acha que existe uma possibilidade, também sem garantia, né, como se fala na doença do silicone, que a retirada da prótese possa ser uma possibilidade de melhora dessa doença reumatológica. Então, por uma indicação aí de um reumatologista, a gente pode fazer essa retirada, e aí também o ideal é fazer retirada em monobloco com toda a cápsula. E a última indicação é o seroma, quando a paciente apresenta a prótese ali íntegra, mas o corpo começa a reagir, começa a ter formação de líquido ao redor da prótese, e essa formação de líquido não consegue ser tratada de outra maneira, com punções e tal, e aí é necessário fazer um explante, e normalmente também tem que ser um explante em monobloco, para tirar o máximo dessa cápsula, está dando problema de formação de líquido, e aí o paciente pode decidir fazer uma recolocação de prótese, ou fazer um explante sem recolocação da prótese. E por último, vamos falar dos prós e contras do explante. O contra é que a paciente, ao fazer o explante, nunca vai ter um resultado estético igual àquele que ela procurava quando ela colocou a prótese silicone, que é aquela mama redondinha, com o colo marcado, um resultado que só é possível mesmo com a prótese silicone. Isso não vai ser conseguido com nenhuma estratégia, por melhor que seja, numa mastopexia após um explante. Então vai ser uma perda daquele resultado que ela desejou algum dia. E a parte positiva do explante é a paciente não ter um corpo estranho no corpo, né? E sabemos que toda vez que tu coloca uma prótese, isso já acarreta uma certeza que no futuro, em algum momento da vida, terá que ser feita uma nova cirurgia para retirar desse implante por algum motivo. Se esse implante ele vai em algum momento ter seroma, em algum momento ele vai ter uma contratura capsular, uma ruptura, como qualquer órtese e prótese no corpo humano, que seja no joelho, no coração, em qualquer região do corpo, nada tem uma durabilidade definitiva em algum momento da vida, então tu já cria uma expectativa de uma nova cirurgia. E cuidados também, né? Porque o implante exige um cuidado, de tempos em tempos você vai fazer exames de ultrassom, de ressonância magnética, consultas com o médico, tu tem que fazer esse acompanhamento desse implante. Então essa seria a vantagem do explante. Então se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e fico à disposição para responder dúvidas sobre explante nos comentários.